Também convidamos a tomarem os vossos assentos para que possamos, então, dar início a esse encontro. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo saúda os presentes para esta roda de conversa sobre a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos e também para o lançamento do aplicativo Autismo Legal. É notório que cada vez mais se tem dado notícia a pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil e no mundo. Nós sabemos que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, mas o desconhecimento da sociedade ainda é muito grande. A maioria das famílias mal conhece ou mal ouviu falar sobre autismo, tendo um desconhecimento geral sobre características, terapias, medicamentos, educação, vida diária e direitos. O papel da família, em especial dos pais, é essencial ao desenvolvimento dos filhos, ainda mais quando falamos de pessoas com autismo, que têm um desenvolvimento atípico. E com esse propósito, e para darmos início, chamo agora para compor a mesa as seguintes autoridades e palestrantes. Chamo a excelentíssima deputada estadual Valéria Bolsonaro e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cadê meu papelzinho? Convidamos ainda a doutora Carla Bertin, contabilista, advogada, pós-graduanda em intervenções precoces no autismo, inclusão e direitos da pessoa com deficiência, criadora do projeto Autismo Legal e mãe do Gabriel, que tem autismo. Convidamos também a doutora Débora Kertes, neuropediatra, especialista em pediatria e neurologia, pediátrica pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e pela Associação Médica Brasileira, diretora do Centro de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil de Piracicaba, membro da Academia Brasileira de Neurologia e da Associação Francesa La Cause de Bébé e da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Convidamos ainda o Dr. Dan Silva, psicólogo clínico e escolar, especialista em transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, coordenador de projetos da Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo e autor dos livros Protagonismo Juvenil e Transtorno do Espectro Autista, Caminhos e Contextos, editor e curador de conteúdo do canal Educação e Saúde em Pauta e diretor clínico do Instituto Transformare. Prazer. Tudo bom? Convidamos ainda a doutora Luciana Xavier, neuropsicóloga, que atua como psicóloga clínica há 24 anos, especialista em neuropsicologia há 12 anos, pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação, onde também atua como professora de pós-graduação no curso de neuropsicologia. Prazer, como vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acho que já dá para a gente tomar nossos assentos. Puxa, filho, a gente... Senhoras e senhores, neste momento, com a mesa já formada, convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Levantar de novo. Tá bom. Tá bom. Assim, tá bom? As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.
se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós ouviremos agora as palavras da excelentíssima senhora deputada estadual Valéria Bolsonaro, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com Vossa Excelência, a palavra. Muito obrigada, boa noite a todos. Uma alegria imensa. Eu estava falando, ali dando entrevista, o pessoal falou qual a importância desse evento. Eu acho que a importância está em você abrir a casa do povo, né, que é a Assembleia Legislativa, para que a gente possa levar para as pessoas cada vez mais informação, cada vez mais tudo que ela precisa para ela poder ter dignidade na vida dela e principalmente na vida dos filhos, né? A gente sabe que filho não tem explicação, tem? O que é? Não dá, né? Como é que a gente explica o que é filho? Não tem explicação. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem aqui para oferecer é isso. Está sempre de portas abertas. Carla, você sabe que você pode contar com a gente. Fico feliz com as pessoas que você trouxe. A gente fica muito feliz, né? A gente precisa aprender cada vez mais. E é isso que a gente quer com a Frente Parlamentar. É dar essa oportunidade, para que as pessoas possam cada vez mais ter esse tipo de contato, para saber que elas não estão sozinhas, que elas não são únicas, que elas têm as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias que todas nós temos. Eu não tenho um filho autista, mas eu tenho uma sobrinha que está longe. Mas cada vez que eu falo com ela no FaceTime, que ela fica ali chamando para eu ir lá, como se fosse ali, né?
A gente sabe de todas as angústias, a gente sabe de tudo que a gente tem para aprender, para poder lidar, para poder fazer com que eles tenham toda a felicidade do mundo, que é só isso que a gente precisa. Então, a Frente Parlamentar hoje está aqui, e a partir de abril a gente vai estar andando, e tem gente que vai andar com a gente. Nós vamos para Campinas, para Piracicaba, para Ribeirão Preto, para Praia Grande, vamos lá para a Baixada Santista também, levar as informações, levar a nossa presença, dar a nossa mão, dividir com as pessoas tudo que a gente pode, para que todos vejam que a dificuldade é para todos. Todo mundo tem as mesmas dificuldades, angústias e desesperos de vez em quando, né? Mas a gente está junto. Eu acho que junto a gente consegue fazer com que isso seja diminuído, seja mais calmo, mais tranquilo e a gente consiga caminhar. Então, gente, uma alegria imensa, um excelente evento para todos vocês. Eu vou ter que correr lá, porque tem votação hoje, eu não vou poder ficar aqui, o que é uma pena, mas vai estar gravando e eu quero pegar cada minuto, porque eu também preciso aprender muito. Depois de alguns anos na escola, a gente tem uma outra visão, né? É diferente da visão da mãe, do pai, mas a gente também tem a nossa visão, a nossa angústia e a nossa dificuldade dentro da escola. Então, um excelente evento para vocês, eu fico feliz, agradeço a cada um que veio aqui hoje, saber, conhecer, dividir. E a Carla é uma pessoa que a gente conheceu e que eu fiquei muito feliz, porque é o que eu falo, a gente tem uma corrente do bem, né, Carla? E essa corrente do bem, ela vai se estendendo. Quero parabenizar pelo aplicativo, pelo lançamento. E contem sempre comigo. Sempre. O que precisar, a gente vai abrir casa, a gente vai atrás, a gente corre, a gente busca, porque aqui é todo mundo quietinho, né? As mulheres aqui são pouco guerreiras, são pouco briguentas, e a gente busca. A gente está pronta para ir atrás. Então, um grande beijo para cada um excelente evento, fiquem com Deus, e o que precisar, o gabinete T18 aqui no térreo estará sempre de portas abertas para cada um de vocês. O que estiver ao meu alcance, a gente vai fazer. Tá bom? Parabéns, mais uma vez. Bom. Se parar lá, eu volto para cá correndo. Nós agradecemos as palavras e a presença da excelentíssima senhora deputada estadual Valéria Bolsonaro. Passamos a palavra agora à doutora Carla Bertin, criadora do projeto Autismo Legal. Boa noite a todos. É com muito carinho e com muita gratidão que eu venho aqui agradecer a todos vocês por terem deixado suas casas, plena semana, nessa loucura de São Paulo, vieram até aqui para dividir com a gente essa alegria, poder ouvir um pouquinho de excelentes profissionais, que eu agradeço aqui pessoalmente, doutora Débora, da Luciana. Eu admiro muito o trabalho de vocês e convidei porque eu acredito no que vocês fazem, no que vocês falam, e por isso eu queria dividir esse momento com vocês e as informações que vocês têm tanto a nos fornecer. Então, super obrigada, que a gente possa aprender um pouquinho mais hoje aqui. Passo agora a palavra à doutora Débora Kershers. Boa noite a todos. Eu fico extremamente feliz com o convite da Carla, né, e de estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que nunca é demais, né, falarmos sobre o autismo, e quanto mais a gente divide conhecimento, na verdade a gente multiplica. Então, que esta corrente do bem, que toda a comunidade do autismo luta para continuar cada vez mais realmente levando conhecimento, acolhimento também, que isso cresça,
né? Que a gente não se perca, porque a gente tem outras condições do neurodesenvolvimento, não só o autismo, mas a gente vê que as famílias de pessoas com autismo são muito unidas. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença na vida dos pequenos e na vida de vocês. Espero poder contribuir com qualquer dúvida que vocês tenham e, novamente, agradeço a Carla por esse grande convite. Eu admiro ela demais como profissional, como pessoa, como mãe. Muito mesmo. A Carla é uma pessoa que ela não luta só pelo filho dela. Nunca foi só pelo filho dela, né? Isso acho que é muito claro para todos. E todos que trabalham com as crianças, com adolescentes, adultos com autismo, eu acho que todos fazem com muito amor. E eu gosto de dizer assim que sempre é tudo por e para vocês. Obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Dan Silva. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje. Eu conheço a Carla via rede social aí já tem uns anos, mas é a primeira vez que a gente está aqui pessoalmente. E eu estava no Rio de Janeiro ontem, eu vim especialmente para prestigiar e sabendo a importância do que é esse lançamento, do que é esse aplicativo e essas pessoas aqui da mesa, né, grandes profissionais que eu admiro também. E eu tenho certeza que vocês que vieram aqui hoje vão sair daqui com suas vidas um pouco mais transformadas. Trabalhar com educação, trabalhar com saúde, trabalhar com autismo e acreditar nisso o tempo todo. Cada passo que a gente dá é um passo transformador. Eu tenho certeza que aqui hoje vai ficar na memória e vai entrar no marco da história do autismo no país. Eu passo agora a palavra à doutora Luciana Xavier. Olá, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer especialmente a Carla. Eu costumo dizer, já disse isso para ela, não é segredo, a Carla foi um presente e a família dela também. Porque eu aprendi muito com eles, eu admiro demais a forma como eles trataram o Gabriel e como eles pluralizam a informação, né? Isso é algo muito importante no nosso meio. E aqui, acho que todos que estão nessa mesa, eu admiro e sou grata por trabalhar próxima, porque nós pensamos da mesma forma, dividir para multiplicar, né? E se vocês aprendem com a gente, tenham certeza que a gente aprende muito mais com vocês, todos os dias. Histórias de superação, de luta que me emocionam, que me deixam muito feliz e grata de poder fazer parte da vida de vocês, de alguma forma levar ajuda, levar auxílio, porque somos seres de muitas potencialidades, somos seres de algumas dimensões, então não adianta a gente pensar só pelo lado médico no autismo, não adianta pensar só pelo lado terapêutico, educacional, são todos os fatores juntos que contribuem para a evolução. Mas existe um fator que é primordial. Eu não conheço nenhum caso de autismo bem-sucedido em termos de tratamento que não tenha um empenho familiar. Então, vocês carregam a maior parte, o ouro, o diamante de tudo isso. E é por isso que esse aplicativo é tão importante, porque ele vai ajudar principalmente as famílias. Então, a minha gratidão e minha admiração pela Carla e parabenizo por esse aplicativo que vai ajudar muito mais pessoas. Obrigada, pessoal. E para esse próximo momento, onde entraremos de fato na roda de conversa sobre a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos, nós vamos desfazer a mesa por alguns momentos para assistirmos aqui 2 vídeos. O primeiro da senhora Fátima Quant, jornalista, palestrante, ativista, especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação, criadora do projeto Ultimates, e na sequência um vídeo com vários depoimentos registrados nas redes sociais do projeto Autismo Legal. Nós queremos lembrar a todos os presentes que tiverem perguntas que façam por escrito no formulário que receberam na entrada do evento e depositem na urna que está próxima ao café, do lado esquerdo do auditório. Nesse momento, então, pedimos que a mesa se desfaça por alguns instantes para assistirmos aqui os vídeos.
Olá, meu nome é Fátima Decovante, eu sou mãe de um autista adulto, sou escritora de textos sobre o TEA e já faço a conscientização do autismo há bastante tempo. E hoje eu venho aqui dar esse recadinho, na verdade, dar os parabéns para os meus amigos do Autismo Legal pelo lançamento da plataforma. E quando a Carla Bertin, uma amiga querida, quando ela me disse que tinha essa ideia de montar uma plataforma para os pais e mães e cuidadores e demais pessoas, quem se interessasse pelo autismo, eu achei uma ideia excelente, porque as informações do Autismo Legal são informações de qualidade e eles têm todo um jeitinho especial de falar, de escrever, de contar, um jeito acessível que qualquer pessoa pode entender. E é isso que a gente quer, né? Que todo mundo entenda o autismo de uma maneira fácil. Além disso, saber para onde correr, conseguir sinalizar as características do autismo, procurar um profissional, que profissional, e o que é o autismo na verdade, o que faz com a família e com todo mundo à sua volta, quais são os direitos dos autistas. Tudo isso é tão bom de se ler num lugar só e dessa forma tão compacta e gostosa de ver. Então fica aqui meus parabéns para o Autismo Legal e para todos vocês que estão aí curtindo esse evento, que seja um dia muito produtivo, muito cheio de informações. E fica aqui meu abraço. Muito obrigada e um beijo para todos vocês. Ok. A gente tá em casa, esse vídeo era depois, tá, gente? Agora era roda de conversa. Então tá Volta bem, então pro- nós convidamos a mesa a tomar novamente seus assentos. Muito bem. A gente tenta ser chique, mas tá difícil, né? Nesse momento, nesta parte onde teremos o lançamento oficial do aplicativo Autismo Não, Legal. Silvano, não, calma, amigo. Agora é roda, calma. A gente vai conversar, Então depois tá que a gente conversar é contigo. Então tá muito bem. É que a deputada saiu antes da hora, a gente ia avisar que ela ia sair. Só que ela saiu antes e aí ele não sabia onde ia. Já quebrei todos os protocolos do mundo. Tenta encaixar ali. Caiu o YouTube, caiu o Instagram, caiu... Só não cai minha vergonha, porque eu não tenho, mas tudo bem. Voltando. Bom, todos os nossos convidados foram devidamente apresentados e eu vou me limitar muito a fazer perguntas a eles, porque eles têm tanta coisa para falar para a gente que eu, às vezes, vou dar alguns pitacos falando um pouquinho a respeito dos direitos, mas de direitos vocês já me ouviram bastante, a gente queria ouvir muito a respeito dos convidados. Uma pergunta que todo mundo, todos vocês ouvem. Afinal de contas, meu filho vai falar? Meu filho vai ser independente? Doutora Débora, quando aparece um paciente no seu consultório, você sabe se ele vai falar? Você sabe se ele vai ser independente? Bom, esta é, acho que a principal pergunta, a principal dúvida dos pais quando chegam ao consultório. Se ele já é verbal, se ele já fala, é o quanto que ele vai ser funcional. Se ele não fala ainda, a primeira questão é, ele vai falar, é uma preocupação muito importante. Na verdade, a gente não tem, inicialmente, como falar para os pais com certeza que esta criança vai ou não ser verbal. Existem múltiplas situações, N questões que estão envolvidas com a fala e com o fato de ser funcional ou não. Então, primeiramente, a gente precisa ver se essa criança tem os pré-requisitos para desenvolver a fala. Então, a gente sabe que, para a gente falar, a gente precisa ter uma qualidade suficiente de contato visual, a gente precisa imitar, a gente precisa prestar atenção no que o outro está falando, a gente precisa fazer atenção compartilhada, que é isso,
conseguir triangular o olhar, né? Então, a criança está olhando para algum objeto, está se sentindo super prazeroso aquele momento. Ela olha para o pai volta o olhar e nessa troca ele aprende muita coisa. Então, estes são pré-requisitos básicos para a gente desenvolver a fala. Então, uma criança que vem para mim e que ainda não tem algum desenvolvimento nesses pré-requisitos, a gente precisa trabalhar isso primeiro. Porque a fala, ela é a ponta do iceberg, né? Então, não adianta ele desenvolver uma fala sem função, né? Muitos deles desenvolvem, sim, a fala, mas de uma maneira não funcional. E esse não é o objetivo. O objetivo é que ele consiga se comunicar através da fala. Mas muitos não vão desenvolver a fala e vão conseguir, sim, se comunicar de maneira não verbal, de diversas outras maneiras. Então, importante, embora os pais não entendam desta maneira, é: o meu filho vai conseguir se comunicar efetivamente e não necessariamente falar. Esta é a primeira questão. E com relação se ele vai ser funcional ou não, bom, então aí a gente tem outras questões envolvidas. Existe a deficiência intelectual associada? Porque a gente sabe que se houver uma deficiência intelectual associada, que isso acontece em 30%, 40% dos quadros de transtorno do espectro autista, ele vai apresentar maiores desafios, né, especialmente em relação à independência, autonomia, e claramente isto vai prejudicar o desenvolvimento de outras habilidades. Mas isto não significa, absolutamente não significa, que ele não vai aprender. O fato de ter maiores desafios não significa que ele não vai conseguir. Tá? Esta é a primeira coisa. Outra, ele teve o diagnóstico precoce? Ele está recebendo uma intervenção adequada, especializada? Ai, mas meu filho não recebeu o diagnóstico precoce. Ok, se ele recebeu o diagnóstico precoce, muito melhor. Mas se isso não aconteceu, também não significa que ele não vá aprender. Outra questão. O que é um diagnóstico precoce? Fala pra gente. Antes dos 3 anos de idade. Então é possível um terapeuta, por exemplo, Luciana, consegue verificar características do autismo em uma criança com menos de 3 anos? Até em bebês, Carla. Sim. A gente já começa, hoje nós já temos alguns parâmetros, alguns protocolos que nos permitem dizer que alguns bebês já têm sinais indicativos de autismo. Eles, assim como eles podem até fechar o diagnóstico de autismo ou não. Se essa intervenção precoce for muito bem feita, a gente às vezes acaba não fechando o diagnóstico de autismo para essa criança a partir dos 3 anos. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do diagnóstico e da intervenção precoce. Porque as janelas de neuroplasticidade estão muito abertas de 0 a 2 anos. Não que depois elas não estejam, mas elas vão se fechando, né? Na idade adulta, menores ainda. Então, por isso da importância. Mas hoje nós já temos uma bateria de testes, né, Dan, que nos possibilitam fazer o diagnóstico até de bebês. Sentar no chão e perceber. Então, bebês que mantêm menos contato visual, que não apresentam o sorriso social até os 3 meses de idade, que têm dificuldade com o contato físico, né? Então, muitas mães nos relatam isso. Luciana, foi muito difícil colocar ele no peito, foi muito difícil acalentar ele, acolher no colo, ele era um bebê mais rígido, ou o contrário, um bebê mais hipoflácido. Então, tem aí diversas características que a gente já pode ir analisando, né? E aí tem os marcos de desenvolvimento. Então, se a criança tiver algum atraso nesses marcos principais de desenvolvimento, são sinais de alerta. Né? Então, a gente não pode afirmar ainda, mas já são sinais de alerta, que nós já devemos acender uma luz amarela e começar uma intervenção. Então, não importa, pessoal, se fechou ou não, tragam para intervenção. Isso é a importância. Né? Então, muita gente posterga isso e chega nos consultórios aos 5, 6 anos, justamente porque o médico não fechou, a psicóloga também não, então eu botei na escolinha para ver se ele falava. É como a doutora Débora disse, se ele não tiver atenção, imitação, contato visual, atenção compartilhada, né, que a gente brinca numa nomenclatura mais fácil, é o famoso ping-pong, né? Agora eu, agora você, agora eu, agora você. Ele não vai desenvolver fala. E na escola, dentro do grupo, é mais difícil de fazer essa intervenção focada, individualizada. Né? Então, se for em consultório, a chance desta criança se desenvolver é muito maior. Tá bem? Vocês falaram de neuroplasticidade. Dan, fala pra gente, o que é esse tal de neuroplasticidade que falam tanto?
a gente, quando a criança é pequenininha, toda criança pequenininha precisa ir para a escola. Normalmente, quando a criança não fala, né, a primeira coisa que falam, coloca a criança na escola. Ela precisa ir para a escola desde pequenininha mesmo? É importante, né? Mas não que ela precise ir. A escola é um espaço de desenvolvimento, é um espaço onde os professores podem observar os primeiros sinais, mas não é necessário que essa pessoa fique ali exposta o tempo todo, como a Luciana disse, e na prática dela talvez. Ela consegue responder mais a importância, né, da neuro, porque está um pouco mais ali adiante na intervenção. Então, você pode... Então, a neuroplasticidade, só completando um pouquinho, é a capacidade que o cérebro tem de se moldar, se reestruturar funcionalmente e estruturalmente algumas vezes, de acordo com as experiências vividas e intervenções vivenciadas. Então, a neuroplasticidade ela se dá a vida toda, desde que a gente nasce até a vida adulta, tá? Na verdade, a gente tem isso desde que a gente da concepção, né? Mas o que acontece, que nós falamos muito da importância da intervenção precoce, são essas janelas de oportunidade. Por quê? Porque a neuroplasticidade, essa capacidade de se moldar e de se desenvolver desta maneira, ela é muito mais intensa nos primeiros anos de vida, especialmente antes dos 5 anos. Então, ali a gente nasce com aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E com quantas oportunidades de novas conexões, de novas sinapses, de novos aprendizados. Isto, aos poucos, a gente vai se especializando, quer dizer, aquilo que a gente está vivenciando, aprendendo, a gente vai se especializando, e aquilo que a gente não vai recebendo de estímulos, a gente vai deixando. Então, ao longo da vida, esse aproximadamente 100, eu falo aproximadamente porque isso é um pouco controverso, uns falam mais, outros falam em 80, ao longo da vida isso vai diminuindo, e na vida adulta a gente teria em torno de 20 bilhões de neurônios, tá? De neurônios. Então, esses primeiros anos de vida são anos em que o nosso cérebro tem muita capacidade de aprendizado. Então, não é à toa que se fala em intervenção precoce, mas também as janelas de oportunidade, elas não se fecham, tá? Ao longo de toda a vida a gente vai aprender, porém, ela tem alguns períodos para determinadas habilidades e que ela é mais intensa. Posso completar? O exemplo que é mais fácil para vocês entenderem o que é neuroplasticidade. É mais fácil uma criança aprender uma segunda língua, que não a língua mãe, no nosso caso, por exemplo, o inglês, uma criança pequena. Um adulto é um pouco mais difícil. Num linguajar mais popular, a gente costuma dizer que o cérebro já está um pouco mais rígido para aprender essa segunda língua, mas não é impossível. Se a gente tiver interesse, necessidade, motivação e atenção, nós vamos aprender o inglês mesmo na idade adulta, certo? Agora, se a gente não tiver interesse, atenção, motivação, nós não vamos aprender. E muito menos se a gente não tiver necessidade. Ah, deixa isso para depois eu vejo. Então, isto é a neuroplasticidade. Nós vamos ter até o último dia de vida. Né? A neuropsicologia ficou muito forte no Brasil quando aquele cantor caiu de asa delta. Quem lembra o nome dele? Esqueci. Herbert Viana. Isso. Quando ele voltou do coma, eu fazia neuropsicologia na época, então eu tive a grande oportunidade de estar dentro do Einstein, ficar sabendo disso e participar desse processo de reabilitação dele. Em adultos, a gente fala em reabilitação, porque ele já tinha a função, ele perdeu e nós temos que reabilitar, né? E ele voltou falando inglês. Ele não falava português. O pouco que ele conseguia se comunicar era em inglês. Então, o que aconteceu? As neuropsicólogas do hospital, através do inglês, reabilitaram o português dele. E hoje ele canta, ele fala. Então, está aí a prova de que o cérebro é neuroplástico, mesmo após um acidente, um traumatismo craniano gravíssimo como ele sofreu. Né? Então, esses estudos foram nos dando cada vez mais esperanças, porque se a gente consegue reabilitar um cérebro que está adoentado, que sofreu um trauma sério desta forma, a gente consegue habilitar o cérebro das nossas crianças pequenas. Né? A gente vai lá e acorda esses neurônios, recruta esses neurônios para que eles funcionem. Né? Então, para isso, precisa de um bom diagnóstico, um bom mapeamento, para que essa intervenção saiba que neurônios que ela está acordando. Ok? Acho que é isso.
A gente fala tanto que as crianças, logo que recebem um diagnóstico, precisam de intervenção, né? E o que é essa tal intervenção? São as terapias. E aí a gente ouve falar muito a respeito de terapias multidisciplinares. Afinal de contas, o que é terapia multidisciplinar e quanto tempo de terapia uma criança tem que ter para ela se desenvolver? Então, as terapias multidisciplinares são terapias em diversas áreas. Então, você tem a terapia comportamental, tem outros tipos de terapia também com psicóloga, a terapia ocupacional com integração sensorial, fono, psicomotricista, educador físico, fisioterapeuta, musicoterapia, ecoterapia, enfim. A equipe multidisciplinar para cada criança, para cada adolescente com autismo é aquela que ele necessita. Tá? Não existe um pacote. O que existe é você avaliar aquela criança de maneira individualizada e então fazer um plano de tratamento individualizado de acordo com as necessidades e não só com as necessidades, com as potencialidades daquela criança. E aí, eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente está falando de crianças menores, mas já que você falou a respeito de avaliação de acordo com as necessidades e a potencialidade da criança, acho que a gente abriu a porta para entrar na escola, né, Dan? Sim, claro. Vamos. Quando a gente fala a respeito de inclusão escolar, e eu só queria abrir um parênteses aqui para falar que talvez seja a área onde a gente agora está enfrentando a maior dificuldade, mas a inclusão é uma realidade e é um caminho sem volta. Né? Cada dia mais nós e nossos filhos vão conquistando um espaço maior e a escola, a educação, os professores estão aprendendo junto com a gente. Eu sei que nós gostaríamos de professores ideais, né, que entendessem muito do autismo, que tivessem toda a capacitação, mas a realidade não é essa. E não é por falta de vontade dos professores, eles também não receberam treinamento. Mas, Dan, explica para a gente. O aluno foi para a escola. A gente tem falado, principalmente eu tenho pregado muito esse negócio do professor auxiliar, que toda criança que tem autismo, que necessita, ela tem direito ao professor auxiliar, é o que está escrito na lei ali. Mas, fala pra gente, toda criança com autismo precisa de um professor auxiliar? Não. Depende muito, como a doutora Débora falou, né, dessa avaliação, o quão funcional ela é. Não é porque você tem os direitos que você precisa fazer uso daquilo. Tem a pessoa com autismo que é super funcional e não precisa de ninguém ali para mediar essa aprendizagem. Mas eu tenho outras pessoas que necessitam em função da condição do diagnóstico. Então, se eu tenho um problema de comunicação, foi a primeira pergunta, né? Se eu não tenho uma comunicação ali acessível, óbvio que eu vou precisar de um mediador para que eu consiga acessar, para que eu elimine essa barreira que é a comunicação para eu acessar o currículo. Então, é muito importante que as pessoas saibam. Está ali, mas se não for um recurso necessário, e a gente vive aqui buscando, né, autonomia, a gente está fazendo terapias intensivas para transformar essa pessoa numa pessoa mais funcional, por que ter esse recurso que não é necessário? Mas desde que ela precise, é necessário, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu, mãe, estou achando que meu filho precisa, e eu insisto, peço para o médico fazer lá o documento, o laudo que ele necessita de um professor, e na realidade ele não precisar, qual o risco que meu filho corre de eu colocar um profissional que ele não precisa? Então, quando eu coloco um profissional que eu não preciso, eu estou impedindo aí, né, esse desenvolvimento aconteça de forma naturalmente. Eu estou trancando essas janelas de oportunidades aí que a gente está tendo, porque, de novo, a gente pode ter um processo inverso. Pode ser um recurso que vá impedir que ela seja incluída de fato. Então, a gente entende a preocupação dos pais, a gente entende, né? Ninguém quer deixar o filho ali sozinho, não vai aprender, mas eu preciso confiar, né, na escola, confiar na equipe que atende. Se ela diz que não precisa, eu não preciso pedir, né? Porque os especialistas vão entender de fato, gente, eu sou a favor, sim. Precisa do apoio, tem que ter o apoio. Não precisa, a gente vai ter outros equipamentos aí para desenvolver essa criança. Mas lidar com a ansiedade dos pais e com desejo, né, é bastante difícil. Eu costumo dizer que o recurso se torna antiterapêutico. Aí a gente consegue
acessar muito bem essas famílias quando a gente passa dessa forma, né? Então, pai, mãe, esse é um recurso que vai se tornar antiterapêutico, ele está indo contra o nosso plano de intervenção. Eu não quero fulaninho autônomo, eu não quero isso e isso até o final do ano, o que nós combinamos de meta até o final do ano? Pronto, você ganhou a família, ela compreendeu. E existe uma outra situação também, desculpa eu interromper agora novamente. Por exemplo, uma criança maior, né, até adolescente, que já é funcional e que ainda tem um auxiliar de classe, porque foi direito adquirido, porque já judicializou, no caso, né? Muitos deles chegam no consultório e falam, pelo amor de Deus, tia. Fala chamam de pai. tia. Tira ele, Pelo tá me amor de... atrapalhando. Exatamente, porque não só a questão do aprendizado, né, da questão emocional. Então, os meus colegas estão me olhando diferente e eu consigo lidar com eles, eu consigo estar nessa classe, aprender, fazer meus amigos, me virar sozinha, eu não preciso de um tutor do meu lado. Então a gente precisa ter muita sensibilidade realmente com o que a gente está colocando e oferecendo para os nossos filhos. E é claro, isto são nesses casos mais funcionais, porque o que acontece geralmente, né, é que são quadros mais do nível moderado, nível severo, e que infelizmente ainda não estão tendo este direito garantido. Embora seja direito, eles não conseguem ter o auxiliar em sala de classe. Então vamos continuar mais um pouquinho na escola, que eu acho que é um assunto que interessa muito a gente. Um aluno com autismo, ele recebe o mesmo tipo de avaliação que os outros alunos da turma? Então, na verdade, a gente precisa entender o que é o mesmo tipo de avaliação. Ele faz a prova igualzinho a todo mundo, ele tem que fazer o mesmo tipo de lição que todo mundo, ele precisa ser igual aos outros? Não precisa ser igual aos outros, né? A gente está falando de inclusão, está falando de diversidade, a gente precisa respeitar essa diversidade. Nem todo mundo aprende de forma igual, como todos sabemos, e por lei eles têm direito, sim, a um currículo adaptado, a um plano educacional individualizado, que vai nortear... Explica pra gente, Dan, o que é esse tal de PEI que falam tanto que os nossos filhos têm direito, o tal do PEI, o que é isso? PEI, na verdade, é a base da inclusão escolar. Sem plano educacional individualizado, não há inclusão. Sem plano educacional individualizado, não há inclusão. Nesse plano, tem um planejamento, né, de metas para que essa criança alcance ao longo daquele período. Então, após a avaliação, a gente pega as avaliações externas dos nossos parceiros, cria-se uma avaliação pedagógica, faz o levantamento de potencialidades, ou seja, o caminho é sempre começar pelo potencial, né? Porque, como a Luciana disse, motivando a gente aprende mais. A gente sai de onde a criança sabe. Isso. Para a gente ensinar alguma coisa além do que ela já sabe. Quais são as dificuldades dela. Então, feito isso, eu tenho um retrato dessa criança, das potencialidades e das dificuldades. E aí eu preciso fazer essa intervenção, tanto em sala de recursos, né, que é onde nasce o plano educacional individualizado, para a sala regular, para que ele alcance aquele currículo. Então é um preparo, né? Eu desenvolvo as habilidades aqui em sala de recursos, em apoio pedagógico especializado, para que ele desenvolva as competências necessárias para atingir aquele currículo ali. Seja ele adaptado, flexibilizado ou ainda comum, de acordo, de novo, com a funcionalidade dele. Entendem que, na realidade, tanto o diagnóstico, quanto as terapias, quanto a educação, são diretamente relacionadas ao desenvolvimento específico de cada criança. E isso é muito complexo. É complexo, muitas vezes, para terapeutas que não entendem tanto do autismo, é complexo para professores que não entendem tanto do autismo, porque não existe receita de bolo. Não existe um padrão, não tem uma lista de coisas que você deve fazer com a criança para que ela possa atingir os objetivos. Agora, a nota que ela vai receber na escola é de acordo com o que ela aprendeu. Ou o professor dá a prova igual a todo mundo e dá um 7 para ele ter a média. Não pode. Na verdade, isso acontece muito, a gente sabe disso, não sabe? O que está previsto
currículo adaptado, então a minha avaliação tem que ser adaptada. Se eu não fiz uso do currículo adaptado, se eu não preciso, eu preciso de um auxílio de um tempo maior para fazer essa prova, ou diminuir o número de questões, ok. Se eu atinjo cognitivamente sem grandes alterações, eu posso sim fazer a prova, como era aplicada a todo mundo, feito algumas flexibilizações ali, de tempo. Tudo de acordo com o que a criança consegue fazer. A criança consegue. É isso. Mas o que a gente ainda percebe é, eu faço um currículo adaptado e dou uma prova tradicional. Óbvio que eu não vou alcançar aquilo. Então, o processo é o seguinte, currículo adaptado, prova adaptada. E isso, gente, desde a educação infantil até o pós-doc. Não importa em qual nível de ensino ele esteja. Ok. E se a escola... A quem tem que fazer o PEI? Então, PEI, pela nossa legislação aqui no Brasil, é de responsabilidade da sala de recursos, né? Da sala multifuncional. Da escola. Da escola. Mas se eu não tenho... A gente está falando de plano educacional, tá? Individualizado, então escola. Se eu não tenho sala de recursos, a equipe pedagógica tem que dar conta desse recurso, porque é um recurso previsto em lei, né? Se eu não estou fazendo, tem alguma coisa errada aí. Perfeito. E se a escola não está fazendo, a gente vai lá no site do Autismo Legal e pega aquela cartinha, aquela mesma que a gente tem de professor auxiliar, você só muda o miolinho daquela cartinha e solicita o PEI. Tá? Em vez de dar 15 dias, como é o prazo que a gente normalmente concede para o professor auxiliar, coloca 30 dias. 30 dias é um prazo suficiente para que a escola faça isso. A escola não te atendeu, procura a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação não te atendeu, procura o fórum mais próximo, a defensoria, porque isso é um direito que está garantido em lei e nós temos todo o direito de exigir. Isso que você falou de tempo é muito importante. A gente recebe pais muito ansiosos pedindo o PEI em dezembro, antes que eu conheça o aluno. Então, eu não posso fazer um planejamento de educação individualizado se eu não conheço o aluno. Então, eu tenho que ter um tempo, né, para conhecer esse aluno, para realizar esse planejamento de forma adequada e que atinja e que seja, gente, eficaz e eficiente. Não é um documento burocrático, não é preencher um prontuário e deixar lá escondido, né? Ele tem que 30 dias é um prazo bom. 30 dias é um prazo bom. Okay. Mas se ele já está na escola desde não sei quando, 30 dias é demais, né? Dá, né? É. Tá. Quase todo mundo aqui, quando recebeu um diagnóstico, o médico mandou fazer a tal avaliação neuropsicológica. Ela é tão importante assim, essa avaliação? A avaliação neuropsicológica ela é importante para mapear o desenvolvimento da criança, tá? Para mapear, inclusive, para a gente conseguir fazer um plano individual de tratamento mais específico para ela, porque você vai ver habilidades, né? E também, em muitos casos, há comorbidades, que são condições associadas, né? E essas comorbidades são coisas que acompanham o autismo. Exatamente. Outras coisas não boas que acompanham o autismo. Não só o autismo, como qualquer outra doença. Qualquer outra deficiência, condição, enfim. Okay. Então, algumas crianças têm dificuldades, estão com desafios que nem são relacionados somente ao autismo. Por exemplo, uma criança com autismo e TDAH, ela vai ter muito mais dificuldades na escola do que uma que não tem. E, às vezes, ela está recebendo uma intervenção, um tratamento para o autismo e não para o TDAH. E aí você não vai conseguir atingir, né, toda a potencialidade daquela criança, porque é algo químico o TDAH. Né? Então, ela vai precisar de um outro tipo de intervenção. Isto é um dos exemplos. Um adolescente pode estar com um quadro depressivo. E muitas vezes a gente não está identificando. Ele está mais isolado, deixa um pouco de fazer higiene pessoal, se ele já faz. E aí alguns pais falam, não, mas esse isolamento é do autismo. E às vezes não é. Então, nestes casos, a avaliação, especialmente nesses casos, a avaliação neuropsicológica se torna ainda mais importante. Tá? A gente não pode esquecer que ali, aquela pessoa com autismo, ela não é só o autismo, né? Ela é uma pessoa com todos os seus órgãos, sistemas e pode desenvolver qualquer outra condição associada que pode sim atrapalhar o seu desenvolvimento. Ali é uma pessoa com personalidade. Exato, de uma forma bem resumida, Luciana, que eu sei que você poderia falar por hora sobre isso. O que tem tanto nessa tal avaliação neuropsicológica que todo mundo precisa fazer? Vamos lá, de uma forma bem resumida. A gente divide ela em 3 áreas principais.
Nós vamos fazer a medição, a quantificação dos QIs, quocientes intelectuais, porque é muito importante. Se eu tenho um copo de 500 ml e eu estou depositando só 100 ml, eu estou sonegando, eu estou sucumbindo 400 ml de potencialidade dessa criança. Assim como eu posso ter o contrário, um copo de 250 ml, a escola está exigindo que eu deposite 500, por exemplo, porque não está com um PEI adequado. Né? Então, eu estou sobrecarregando essa criança. Então, essa é a parte dos QIs, dos quocientes intelectuais. Vamos fazer as provas executivas e verbais para as funções mentais, atenção, memória, coordenação motora, coordenação visomotora. Vamos avaliar todas essas funções realmente cognitivas, como se a gente dividisse o cérebro e fosse avaliando ali algumas áreas. E vamos fazer também o que a doutora Débora acabou de trazer, que é de grande importância, a avaliação emocional. Quem é esta pessoa, como ela se comporta, como está a autoestima dela, como são os mecanismos de defesa, como ela age no ambiente e o quanto ela está saudável ou não, porque a gente pode já ter patologias instaladas. Depressão, síndrome do pânico, uma falta de adequação perceptiva. A gente ali pode, uma baixa autoestima, que não está permitindo que ela aprenda ou ela interaja com as outras pessoas. Então, ali a gente precisa fazer realmente um mapeamento. E isso vai ajudar a médica que está tratando, isso vai ajudar o profissional da escola, isso vai ajudar, inclusive, a família, porque eles vão saber quem realmente é aquela criança, quem é aquele indivíduo, que está por trás. Eu só queria que você explicasse para eles também, Lu, a partir de que idade pode ser feita essa avaliação, que é uma dúvida frequente dos pais, porque alguns profissionais só fazem a partir de determinada idade e falam que não pode ser feito antes, mas então eu gostaria que você esclarecesse isso. Então, como a gente falou, a avaliação ela pode ser feita desde bebês. Claro que a avaliação neuropsicológica, ela se torna mais viável a partir dos 2 anos, porque a gente já tem alguns marcos de desenvolvimento ali importantes. Já dá para eu medir atenção, já dá para eu medir alguma capacidade de memorização dessa criança. Mas em bebês já é possível fazer a checagem, o checklist de desenvolvimento, tá bom? Mas não é uma avaliação neuropsicológica completa. Aí, a partir dos 6 anos, nós já temos instrumentos padronizados para o Brasil e muito fidedignos para fazer a medição dos QIs. Antes disso, nós podemos medir QI, mas é uma estimativa. Só a partir dos 6 anos que eu posso dar um número fechado de QI e a gente confiar realmente nesse número, tá bom? Então, a avaliação neuropsicológica a partir de 2 anos, a avaliação dos QIs a partir dos 6 anos. Dan, essa avaliação ajuda na escola? A gente não ouve falar que as crianças com autismo vão para a escola para socializar, né? Para estar em contato com os amiguinhos, para conhecer outras pessoas, para aprender a viver junto com outras pessoas. Não é isso? Não é isso só, né? Óbvio que ela vai viver com outras pessoas, vai socializar, mas a avaliação neuropsicológica é de extrema importância. Porque, como a Lu disse, vai ali um rastreio, né, um pedacinho, esse quebra-cabeça, o símbolo do autismo, está ali, dizendo o seguinte, como funciona aquela criança. Então, assim, atenção, memória, concentração. E aí, um professor especialista pega essas informações e, a partir daí, cria a sua intervenção pedagógica para desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, me dá um relatório, a Luciana me diz que o João tem memória de curto prazo prejudicada, atenção seletiva, enfim, uma série de coisas. Nós pegamos essas informações e criamos estratégias pedagógicas para melhorar essa condição, porque se eu não tenho atenção, eu não aprendo na sala comum. Se eu não tenho uma boa memória, eu não retenho aquele conteúdo. Então, essa avaliação neuropsicológica é de suma importância para o ambiente escolar. Sem ela, de novo, o PEI fica fragilizado, porque eu preciso desses relatórios externos para entender como essa criança funciona. Entendem como faz todo sentido a tal da equipe multidisciplinar? Porque não dá para a gente entregar o desenvolvimento só à escola, não dá para entregar o desenvolvimento só à fono, porque nem tudo é só a fala, abrir a boca e pronunciar palavras, nem tudo depende só do estado emocional da criança. Nós somos um todo e nós precisamos do todo para nós nos desenvolvermos por completo. A gente vai dar uma paradinha agora, vai pegar as dúvidas de vocês e quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho a respeito de graus do autismo, a respeito de
diferença de birra e de crise, e a tal das estereotipias, se pode, se não pode, que tanto esse negócio que eles gostam tanto de fazer e que às vezes não faz o menor sentido para a gente. Nós passaremos uma salva de palmas para essa mesa. Responderam importantes questões a todos nós e a toda a sociedade brasileira. Passaremos agora à 8ª parte deste nosso encontro, que é o lançamento oficial do aplicativo app Autismo Legal. E, para tanto, convidamos o casal Carla e José Carlos Bertin. José Carlos Bertin é empresário na área de sistemas há mais de 15 anos e, juntamente com a doutora Carla Bertin, criaram o projeto Autismo Legal, o maior canal do Brasil sobre direitos da pessoa com autismo. Oi. Eu assisti esse vídeo em casa e, obviamente, eu chorei. Isso porque fui eu que separei cada um desses depoimentos. Ele está falando cada um dos 300 depoimentos. Tinha muita coisa, ele me fez filtrar um tanto. Há uns 3 anos atrás, quando eu tive a ideia de criar o Autismo Legal, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde nós chegamos. A gente não tinha a pretensão de crescer tanto desse jeito. A gente não tinha a pretensão de ajudar tantas pessoas assim. Mas nós não temos como olhar tudo isso e não enxergar que foi a mão de Deus que foi abrindo portas. E hoje em dia nós passamos por portas que a gente nunca pensou em chegar perto. E Deus tem aberto portas e nós temos atravessado.
Quando nós criamos o Autismo Legal, era simplesmente para passar informações para as pessoas. Informações práticas do dia a dia. E a coisa foi tomando um volume tão grande e as pessoas começaram a perguntar outras coisas além dos direitos. Começaram a perguntar coisas a respeito de comportamento, do desenvolvimento dos filhos. E, muitas vezes, em particular, eu respondia coisas que a gente fazia com o Gabriel, que a gente fez com ele, que deu certo. E aí uma pessoa falava, poxa, eu fiz com meu filho e também funcionou. Ah, eu fiz essa mesma coisa com meu filho. Ah, obrigada, funcionou. E a gente conversando em casa, ele falou, então vamos dar um pouco mais de estrutura para isso, para que a gente possa levar essas informações para outras pessoas. E agora eu vou passar o microfone para ele, porque apesar de eu falar muito, ele também sabe falar. E ele vai explicar um pouquinho para vocês, então, a história do APP. Segundo minha mãe, eu comecei a falar aos 4 anos. Então, já... Depois, agora, lendo o caderninho de anotação de criança e tal, ela descobriu que foi aos 2,5, eu falava 5 palavras. Então, depois vocês podem, né, me ajudar, enfim. Diagnóstico tardio. Diagnóstico tardio, não tem problema. Como a Carla falou, né, saindo um pouco do âmbito do direito, depois a gente sentiu necessidade de passar outro tipo de informação, só que a grande dificuldade é como passar e como organizar. A informação tem bastante. Na época que o Gabriel teve o diagnóstico, nós ficamos o primeiro mês sem fazer absolutamente nada, a não ser estudar. Trabalhamos, claro, mas não mandamos para terapia, não resolvemos nada. Passamos um mês estudando o que era o autismo, quais os tipos de tratamento, na época EABA, isso, aquilo. E é muita informação, né? Tem que filtrar, etc. Tal. E aí, então, a ideia, como eu sou da área de tecnologia, enfim, como já falaram, era construir alguma coisa que pudesse, primeiro, organizar essa informação e fazer com que os pais, enfim, os familiares, principalmente aqueles que não têm acesso a uma equipe multidisciplinar, a 30, 40 horas de terapia, que seja 20 por semana, a ajudar o filho de alguma forma, né? A gente recebe muitos depoimentos de gente que está esperando há 1 ano por um diagnóstico fechado para poder ter direito a tentar alguma coisa no SUS. E nesse 1 ano, é claro que não é substituir o papel da terapia, etc., mas o pai, a mãe, o avô, enfim, quem cuida, quem fica com a criança, poder fazer algumas coisas direcionadas que vão levar ao desenvolvimento, né? Que eu acredito que muito não, mas pelo menos uma boa parte do desenvolvimento do Gabriel na época foi por causa disso daí. E eu também gosto de coisas concretas, né? Assim como o Gabriel. Tá? Não tenho diagnóstico ainda, mas gosto de coisa concreta. Então, assim, eu fui atrás de marcadores, né? Então, o Gabriel, como ele está hoje? Como que eu posso saber daqui 6 meses se o que estão fazendo com ele está dando certo? Porque, não tirando de novo o papel dos terapeutas, enfim, mas você tem um terapeuta, daqui 2 anos você muda de cidade por conta de alguma coisa, você vai ter um terapeuta. E o pai sempre vai ser o mesmo, e a mãe. Então, quem tem a principal pessoa que tem que estar por dentro do que está acontecendo e qual é o grau de evolução que está tendo, são os pais. Então, a gente partiu para esse caminho. E aí, para partir para esse caminho, posso já dar a introdução? Não, fica aqui. Não, deixa não. O Silvano vai apresentar. Eu precisava, claro, de ajuda, né, de uma pessoa que eu confiasse. Eu não vou fazer aquela piada. E que eu soubesse, que manja de tecnologia. Graças a Deus, eu tinha uma pessoa em mente. E durante muito tempo eu pensava alguma forma de estar de novo em algum projeto com ela, né? Trabalhamos junto por quase 15 anos. Foi o meu segundo emprego. E eu fiquei lá trabalhando esse tempão. Depois, enfim, tomamos rumos diferentes e tal. E depois de tanto tempo, a gente entrou de novo num projeto que é a minha cara, que é a cara dessa pessoa e que também vai ser a cara da Carla. Silvano, pode fazer a apresentação, por favor. Convidamos nesse momento o senhor Paulo Lísias Salomão. Empresário na área de sistemas há mais de 30 anos, mestre em informática e em saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Fundador e CEO da DTO Sistemas, empresa de interoperabilidade em saúde. Fundador e CEO da Cato,
empresa que criou o primeiro PEP na web do Brasil. É de fato um dia muito especial para mim, participar desse evento com vocês, entrar tardiamente nesse universo e já me apaixonei muito rápido por ele. De fato, trabalhei com o Zé Carlos bastante tempo e ele ia fazer uma piadinha assim, porque ele me contou antes. Eu falei, eu procurei um monte de gente, queria gente que fosse capaz, competente, não achei ninguém, chamei você mesmo. Ele ia falar isso. Que maldade. A ideia quando ele me chamou, e assim, eu digo que é um momento muito especial, porque, de certa forma, é um reencontro com a Carla, com o José Carlos, depois de muitos anos que nós trabalhamos juntos, e muitos que depois nós só falávamos por telefone, nos correspondíamos e tal, mas não estávamos no mesmo projeto. E como empresário, é um desafio muito grande entrar com produtos novos, e eu vou comentar um pouco sobre isso aí. Aqui está rapidamente aquele currículo que já foi dito, mas eu queria mencionar ele só por algumas questões. Na época que eu fiz o meu doutorado em informática médica, lá na então Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, era um público dual, né? A gente tinha muito profissional de saúde e gente de tecnologia no mesmo curso de doutorado. E eu escutei de um dos professores uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando você estiver falando com o pessoal da área de saúde, você fala de tecnologia. Quando você estiver falando com o pessoal de tecnologia, você fala de saúde, porque você sempre vai saber um pouquinho mais do que o outro. Portanto, vocês virem a chavinha hoje, agora, eu não vou falar da área de saúde, porque não é a minha especialidade, eu vou falar de um pouco de tecnologia, dentro disso que a gente desenvolveu nesses últimos tempos. Eu fui diretor de TI da Universidade Mackenzie e naquela época a gente lançou o que foi batizado de TIA, que era o Terminal Informativo Acadêmico. Muitos de vocês devem ter conhecidos que já estudaram no Mackenzie, enfim, esse tinha um sucesso até hoje. Era um terminal na época que o aluno passava um cartão magnético e tinha informações sobre as notas, sobre as faltas, sobre o horário de aula deles, a situação financeira e etc. Né? Depois eu trabalhei numa empresa, eu criei uma empresa que criou o primeiro prontuário eletrônico, prontuário de consultório na nuvem. Ninguém sabia o que era nuvem. E o começo foi muito desafiador, porque vários médicos começaram a fazer comentários nas redes sociais, isso é um perigo, porque as informações que antes estavam ou num papel, numa fichinha, ou eventualmente já num computador local no meu consultório, agora elas estão aonde? Então o risco disso... Todo mundo que passa em frente a esses hospitais, como no caso do Hospital São Paulo, lá vê que tem caixas de prontuário na calçada. Mas a preocupação era, e se alguém pegar as informações que estão lá na nuvem? Depois disso, e atualmente eu também trabalho com um projeto que é de interoperabilidade, que é colocar num único repositório informações de um paciente vindo de todos os lugares. Se ele passou por uma consulta, vai para lá. Se ele fez exames no laboratório, vai para lá. Se ele foi internado em algum hospital, essa informação vai para lá. O que eu aprendi com tudo isso e que eu acho que é onde eu posso colaborar com esse projeto? Bom, primeiro, toda coisa que é nova, que é inovadora, tem desafios. E segundo, toda vez que eu empodero o titular daquela informação, todo mundo sai ganhando. Por exemplo, quando lá atrás a gente lançou o TIA, que disponibilizava as informações do aluno, foi uma catástrofe nos 2 primeiros meses. Porque vários alunos foram à secretaria lá do Mackenzie dizendo, olha, eu já pedi para mudar esse endereço faz 2 anos e agora que eu estou vendo ele continua errado. Ou ele era reprovado, ele não conseguia se matricular lá em, sei lá, cálculo 2, e aí ele falava, você não pode porque você não fez cálculo 1. Ele falava, eu fiz. Então a culpa é do sistema. Não era do sistema porque eu era o diretor do sistema, eu sabia que não era. Na hora que eu coloco essa informação para o aluno, ele sabia que a informação não estava lá antes, alguém não colocou. Então, durante os primeiros meses foi uma catástrofe, porque as informações eram de baixa qualidade.
E na hora que os alunos tiveram acesso a essa informação, em pouquíssimo tempo, o nível, a qualidade da informação que era disponibilizada era muito maior. Isso aconteceu também com o prontuário eletrônico, isso aconteceu também com essa plataforma de interoperabilidade de saúde. Porque no momento que o médico registra uma história clínica e o paciente, que é o proprietário dessa informação, compartilha com outro médico, o primeiro médico vai se preocupar no que ele vai escrever, porque vai ser avaliado por um outro profissional. Então, a qualidade da informação melhora muito quando a gente compartilha e quando a gente empodera o titular dessa informação. Foi o que eu aprendi com essa experiência, por isso que eu fiz questão de comentar isso. E eu acho que isso vai ajudar muito nessa plataforma do Autismo Legal. Muito bem. Eu vou passar por essas fases rapidinho. O que é o Autismo Legal? O aplicativo, na verdade, eu não estou falando agora do Autismo Legal quando ele surgiu lá atrás, na plataforma que fala sobre os direitos, mas vou falar um pouco desse aplicativo. Ele é uma plataforma simples, acessível, gratuita, e ela reúne num único lugar várias informações vindo de fontes diferentes sobre autismo. Podem ser publicações sobre o assunto, podem ser eventos que vão ocorrer, como, por exemplo, o que está ocorrendo aqui agora. Ele está no nosso aplicativo já, esse lançamento. Pode ser um guia completo para famílias, completo pretensão, porque ele sempre busca melhorar, né? Logo a gente descobre que ele não é tão completo assim, a gente precisa aprimorar. Mas um guia para famílias, alguns testes que são padronizados internacionalmente, que ajudam nos primeiros, na detecção, na triagem, no diagnóstico, eventualmente em terapias. E é isso, aqui tem uma tela desse sistema. Por que ele foi criado? Bom, o Brasil é um país gigante, e vários de vocês já devem ter visto um mapa parecido com ele. Cabe toda a Europa ocidental, pelo menos, dentro do Brasil, e ainda sobram uns espacinhos lá. E à medida em que as informações vão surgindo, a gente percebe que a incidência de autismo é maior do que aquela anteriormente percebida. Aqui embaixo a gente vê uma linha, uma timeline de publicações a respeito do autismo, e vocês veem como ela vem crescendo nos últimos anos. Juntamente com isso, vocês vão percebendo que a prevalência do autismo tem aumentado. Não é que a prevalência do autismo está aumentando, é que à medida que a gente estuda, a gente percebe que as pessoas estão encaixadas em outras áreas do TEA, né? Então isso não é coincidência, isso é assim, acontece com qualquer coisa. À medida que a gente estuda, a gente descobre mais coisas. Estima-se atualmente, veja que interessante, né? Em 2004, havia uma perspectiva de que, uma projeção de que 1 em cada 166 pessoas estavam no TEA, tinha algum transtorno do espectro autismo. À medida que o ano vai passando, você cai para 1 em cada 150, 125, etc. E agora a gente fala assim 1 em cada 59 pessoas. E esse estudo é de 2015, prevendo para 2018. Dizem que o último que saiu está prevendo alguma coisa entre 1 em cada 40 pessoas. Tem alguma incidência do TEA. Portanto, há no Brasil mais de 3 milhões de pessoas com autismo. Em crianças, o autismo é mais comum do que diabetes, câncer e AIDS juntos. Portanto, a gente precisa ter uma atenção especial para isso. Informações sobre autismo existem espalhadas por aí. O que é pior, algumas vezes elas são contraditórias, o que só atrapalha os pais na hora de... Um dos depoimentos que passou aí, Carla, que eu vi, eu não chorei porque o Zé Carlos falou, você já é grandinho e não vai chorar com esses depoimentos. Mas um diz assim, em alguns lugares que entro eu fico desesperado. Quando eu entro na plataforma de vocês, isso me dá esperança. O pai vai ficar desesperado ou vai ter esperança? A família, como é que ela se comporta nisso tudo, né? Finalmente, consequência disso, então os pais ficam muito inseguros em como é que eles podem ajudar os filhos com autismo. Então, parte do desafio desse aplicativo é juntar num único lugar informações confiáveis para que, ao estudá-las, os pais fiquem mais tranquilos ou se posicionem melhor, ou posicione melhor o seu filho dentro de todas essas possibilidades.
a base jurídica para isso também, para apoiar essas famílias. Esse é um outro motivo. Isso, o Autismo Legal tem feito muito bem, tem cumprido muito bem esse papel de orientar. A gente quer que isso chegue mais fácil ainda nas pessoas. Que talvez ela não precise chegar em casa, abrir o computador e procurar nisso, mas que no celular dela ela possa fazer, o que eu faço agora? Então, parte disso é levar para o aplicativo todas essas orientações que vocês já têm visto nos blogs, no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc. Né? Essa lei é bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas, porque ela é um marco, ela é a Política Nacional de Proteção aos Direitos do Autismo, é de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, mas existem, em 2019, a Lei 13.861 inclui no censo do IBGE que também se faça um levantamento, ao se fazer as pesquisas de casa em casa, sobre autismo. Isso é importante porque isso vai dar, pela primeira vez para o Brasil, a gente só tem informações de literatura, de estudos feitos nos Estados Unidos ou na Europa. A gente não tem um censo real do Brasil de quantas pessoas se encaixam nisso. Né? E essa lei, então, agora exige que, desde 2019, quando houver um novo censo, é obrigatório que se façam perguntas específicas sobre o autismo. Né? Essa lei é super recente, é agora de 2020, de janeiro, onde sai a carteira do autismo, foi chamado do projeto Lei Romeu Mion. E é super legal porque isso saiu ontem, né, essa notícia lá no G1. O símbolo do autismo começa a ser incluído nos assentos preferenciais de ônibus, vão ser substituídos aqueles de deficientes para um símbolo que seja mais genérico e que inclua o símbolo do autismo. Quando isso começou, eles já contaram, é um pouco da nossa história, eu estou dizendo nossa agora, tudo bem, Carla? Tudo bom, Zé? Estou falando da nossa história agora. Em 2014, então, eles recebem o diagnóstico do Gabriel. Em 2016, depois de muito estudo, depois de muito aprendizado, depois de muitos testes, de muitas terapias com o Gabriel, eles aprenderam muito e está na hora de compartilhar, de não guardar mais só para eles essas informações. Talvez isso seja útil também para outras famílias. Né? Em 2018, então, tem a criação de blogs, de Facebook, de Instagram, do site. E no início, veja, menos de um ano depois, mais de 30 mil pessoas e famílias já estavam acompanhando o Autismo Legal. Em um dessas mídias, quer seja no Facebook, no YouTube, no Instagram e etc. Bom, nesse momento, então, surge a ideia, que o Zé Carlos comentou, falou, como que a gente vai formatar uma maneira mais simples das pessoas terem esse acesso a essa informação. Então, em 2019, há uns 6 meses atrás, nós começamos a planejar esse aplicativo. E hoje, então, a gente está aqui para lançar e mostrar um pouco da cara dele, que eu sei que vocês vão sair daqui, depois já vão digitar para ver se está funcionando. Né? Eu espero que esteja tudo em ordem. Né? Aqui mesmo, nem vai sair. Né? Nós iniciamos, então, isso em 2019, e em 2020 nós estamos lançando hoje esse aplicativo do Autismo Legal. Hoje, a gente está com 75 mil seguidores. Então, em menos de um ano, em 6 meses, na verdade, mais do que duplicou o número de pessoas que estão seguindo, o que aumenta a nossa responsabilidade sobre a qualidade da informação que a gente vai pôr lá dentro. Né? Ok, como é que ele funciona? Primeiro, tem uma plataforma na web, na nuvem, onde nós juntamos todas essas informações. Então, olha, vai haver um evento no dia tal, em tal lugar, a gente coloca lá dentro. E essa plataforma, a gente tem alguns parceiros, porque a gente não dá conta de saber de todos os eventos que estão ocorrendo. Numa próxima versão, ela vai te ajudar a identificar os eventos que estão ocorrendo próximos de você, por geolocalização. Então, se eu estou aqui hoje, que evento que está acontecendo perto de mim, num raio de tantos quilômetros. Né? E essas informações, então, estão numa plataforma na web, num grande servidor na web. Um segundo componente disso é o aplicativo que vai ter acesso a essas informações. Então, tanto eu tenho acesso às informações que a equipe do Autismo Legal coloca, como acesso às informações que os próprios autistas
familiares responsáveis do autista colocam lá dentro. E isso é super importante a gente falar agora, num ano que está para ser oficializado a Lei Geral de Proteção aos Dados, que esse projeto está todo debaixo dessa legislação. A gente colhe consentimento, vai colher a partir de agora os consentimentos das pessoas que pretendem disponibilizar esses dados lá na internet, né? Então, preciso das... E veja que o consentimento, isso é uma coisa que está sendo discutido muito na LGPD, o consentimento não é só no momento de disponibilizar essa informação para algum profissional de saúde. Agora eu vou deixar que o meu terapeuta veja. Mas eu tenho que ter um consentimento anterior a esse, que permite que a plataforma reúna esses dados. Porque eu só vou conseguir disponibilizar alguma coisa que está reunida em algum lugar. E, para reunir, eu preciso desse consentimento também. A gente começa fazendo um cadastro, seu e da criança, né? Assim, esse cadastro, para você fazer isso, você entra aqui, ó, você já conhece autismolegal.com.br, agora vocês incluem um app antes, app.autismolegal.com.br. Se vocês entrarem no site, também é fácil, porque do site já tem um linkzinho direto apontando para o aplicativo, tá? Você faz o cadastro da criança, clica aqui se já tem um diagnóstico ou não. Eu lembro aqui de alguma discussão aqui da mesa, dizendo, olha, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico fechado, vai atrás. Aqui você aponta se você já tem algum diagnóstico ou não. Faz o login. Naturalmente que você nunca vai esquecer a senha, né? Só eu que esqueço as senhas que eu tenho. Mas se por um acaso acontecer com vocês também, aí vocês clicam lá e recuperam a senha, recebem um e-mail super simpático, ele não vai dizer assim... Olha, tenta aquela senha de sempre, ou vê se lá no teu arquivo, vê se não guardou dentro da bolsa a senha daqui. Então, você recupera lá e acessa de novo. Depois que você entra no aplicativo do Autismo Legal, você tem, nessa primeira versão, 4 opções. A primeira delas é um guia com primeiros passos do universo do TEA. Fala um pouco sobre diagnóstico, sobre informações iniciais, medicação, exames, terapia, escola, família, comportamento. Isso já foi lançado, já foi publicado, isso não é novidade, é novidade no aplicativo, mas já está dentro do nossa plataforma. Não, o guia não. O guia de pai... Então, vocês são as primeiras pessoas a saberem que esse guia dos pais... As primeiras pessoas do Brasil a saberem que esse guia dos pais está sendo lançado, então, agora, junto com o aplicativo. Quando você segue aqui, então, ele tem esses 7 capítulos, e à medida que você lê, tem um texto bem legal sobre isso, explicando sobre isso, você marca se você já leu, ele fica em verdinho. Se você ainda não leu, ele está em branquinho, e à medida que você vai lendo, você vai marcando para ver se você já fez todos os passos lá, né? E aí, quando você clica em cima de um deles, ele abre, e aí vai mostrar todo o texto aqui. A segunda opção que tem lá dentro do sistema são esses eventos. É um calendário de eventos sobre o autismo. O Autismo Legal tem participado de vários eventos, né? Caminhada na Paulista, eventos no Parque Vila Lobos, vai participar da caminhada agora a partir desse ano aí, explicando isso por cidades em torno aqui de São Paulo sobre autismo e etc. Você vai encontrar isso lá. Esse aqui é o evento de hoje, aqui na LESP e tal. Ou você abre aqui no calendário e você vai ver marcadinho em verde todos os dias que tem algum evento. Aí você clica lá de novo e fica sabendo que evento que é esse. Ok. Uma terceira opção é uma consulta, uma extensa lista de publicações. Então, claro que essas publicações são filtradas para ver se elas são de qualidade, com a procedência delas, e depois elas são indexadas aqui. Você pode fazer um filtro, inclusive, perguntando, eu quero só sobre direitos, eu quero só sobre terapias, eu quero publicações só sobre, enfim, diagnósticos e etc. Então, você pesquisa aqui, clica lá e você chega aqui na publicação. E, por fim, tem 4 testes que podem ser realizados quantas vezes quiserem. Isso vai um pouco de acordo com o que o Zé Carlos comentou agora, que eu posso fazer de novo e verificar se depois dessas intervenções, dessas terapias, eu tive alguma evolução nesse quadro, né? Então, você pode fazer quantas vezes quiser. Tem aqui os 4 testes, a TEC, a TMChat, eu não vou falar sobre eles, lembra daquilo que eu falei lá no começo, não vou falar sobre isso.
E aí vai tendo um score aqui, à medida que você vai preenchendo isso, você pode parar e continuar depois a preencher esse questionário. Ele vai sempre mostrar quando que você começou a fazer, em que ponto que está. E quando você, assim, para você saber o que é cada um desses testes, você clica aqui onde tem um izinho, ele vai dizer o que é esse teste. Aí aqui uma das perguntas, né? Então, à medida que você vai respondendo, essa barra vai andando. Você também precisa, se você não entendeu direito essa pergunta, você pode clicar nesse i. E no final, quando você termina, você tem um score. E com esse score, então, você tem um laudo, né? Você tem uma explicação do que pode indicar esse questionário que você fez. Depois de algum tempo de terapias, etc., etc., você volta a aplicar e vê como é que está esse score, como é que está esse acompanhamento e tal. Ok, quem se beneficia com isso? Óbvio, a saúde de um modo geral, porque tem uma ferramenta a mais de qualidade para passar informações seguras sobre o autismo. O autista e a família dele, porque permite uma maior atenção e estimula... Aí eu vou fazer já um spoilerzinho, né? Quando ele fala que estimula o desenvolvimento através de atividades, isso já vai ter na segunda versão do nosso aplicativo. Então, isso é um spoiler, assim, são mais de 100 vídeos que estão sendo gravados, para, uma vez mapeado, e saber em que área que precisa ser desenvolvido, ocorrer o desenvolvimento da criança. Então, você vai ter atividades específicas através de um vídeo mostrando como é que tem que ser feita, ou como tem que ser feita, ou uma sugestão de como fazer essa atividade, né? O profissional, porque o profissional também vai ter acesso a isso, de novo, spoiler, né? O profissional também vai ter acesso a essas informações e ele consegue avaliar a evolução da criança entre terapias, entre consultas, se a criança e os pais fizeram essas atividades em casa. E aqui, como a gente falou, debaixo da lei, porque mostra quais são os direitos, todas aquelas leis que eu falei, deixa a família mais tranquila com relação àquilo que ela está pleiteando e tudo mais, né? Ok? E quanto, né? Deixa eu falar de 3 fases que o autismo legal está passando. A primeira fase, que eram essas plataformas de mídias sociais, de comunicação na Facebook, YouTube, Instagram, site, etc. Então, tinham orientações jurídicas sobre o direito do autismo, isso continua funcionando, nunca custou nada e nunca vai custar nada. Isso está dentro do DNA do autismo legal, que isso nunca vai custar nada. Tem uma segunda fase, que é essa que nós estamos lançando hoje, que é o lançamento do aplicativo. Conteúdo, testes de avaliações, etc. Também está pronto, não vai nem sair daqui, né? Daqui a um pouco vocês estão digitando lá app.autismolegal.com.br, sem nenhum custo. Tem uma terceira fase que a gente pretende lançar no meio do ano, que deve ter algum custo, que deve ser revertido para o próprio projeto, para que a gente consiga dar mais assessoria jurídica, que a gente consiga alcançar mais famílias que precisam, e às vezes sem condições, né? Então, aqui, como eu comentei, nenhum valor. É importante que nós vamos buscar subsídios e parcerias para não onerar famílias de baixa renda. Então, ela tem algum custo para manter essa plataforma, para manter os profissionais que estão trabalhando com isso, mas a Carla é especialista em arranjar parceiros, né? Então, o que a gente precisa vai achar alguém para subsidiar esses projetos para aquelas famílias que não puderem pagar isso. Mas também eu estou falando de alguma coisa de R$10 por mês, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, era isso que eu queria falar. Sim, mais uma vez, super contente por essa oportunidade. Obrigado aí pela excelentíssima Valéria, por nos convidar a fazer o lançamento aqui na casa, que ela disse que é do povo, e eu achei super legal essa fala, da gente estar apresentando isso e dar mais um passo no autismo legal do que a gente quer oferecer para as famílias com pessoas com autismo. Okay? Obrigado, então. Nós, nesse momento, faremos um sorteio. Recebemos vários presentes para sortearmos. E agradecemos à Academia do Autismo, que doou um curso de 100 horas de aba para pais e cuidadores. E será sorteado, nesse momento, esse curso.
Tá, sobe aqui, Gabriel, comigo. Eu, nos próximos dias, vou gravar uns vídeos contando um monte de coisa a respeito do app, mas meu coração tá grande. Você quer sortear também? Tá bom, você sorteia. Então tá, vai, pega rápido. Eu fiz em algum lugar o papel com os vouchers, mas eu não sei onde eu coloquei. Vocês acreditam que vocês vão ganhar. Lucas C. Eu acho que é o Lucas da Roberta. Aqui, Roberta, aqui. Eu anotei vários que ele ficava assim, não, tá errado. Tá bom, você ganhou. Esse eu tiro mais aquele que enfiou, sem vergonha. Valente, ela seguiu um monte de coisa e tinha depoimento seu aqui, você viu? E pra conseguir enxergar sem óculos, gente, será que é eu mesmo? Não tinha ninguém do meu lado pra falar que era eu mesmo, mas eu vi. Você pega comigo quando acabar o papel. Nós também agradecemos o CBI of Miami, que doou 2 cursos livres do Manual do Autismo, e sortearemos, então, 2 desses cursos. Tá. Esse aqui é do tio Zé, ele não quer esse curso. Sorteia outro. Não sei, alguém colocou seu nome. É você que colocou? Papai queria. Não, o papai já não precisa fazer esse curso, ele já aprendeu. Amanda. Tá bom. Deve ser. Eu sei como Amanda aqui. Amanda. Mas a outra Amanda foi embora. Então é essa Amanda. Mandinha tá separado, tá bom? Sorteia mais um. Alguém tira foto, fazendo favor? Que ela não pode ver uma máquina. Eu sou blogueira, gente. Vem aqui, você também, amigo. Já vai aparecer. É legal esse curso. Vai rápido, mais um. Que são 2. O segundo curso do CBI. Gilmara Martins. Mara, vem aqui, Mara. A Mara eu conheci quando o Gabriel fazia terapia no CAISME, e a gente virou amiga. Enquanto as crianças tinham terapia, a gente ficava com a assistente social, aquela que falou a primeira vez sobre os direitos do Gabriel, né? Verdade. A gente fazia muita arte lá, Mara. Vai ser muito bom. Reparem que ele levanta o pezinho na hora de abraçar, porque em algum lugar ele viu que as pessoas, quando estão felizes, levantam o pezinho. Então, ele encena isso. Nós agradecemos também o Dr. Dan Silva, que doou um par de ingressos para o curso de PEI, Plano Educacional Individualizado, em São Bernardo do Campo. Tem algum professor aqui? Wanda, vem. Eu não vou sortear, vou dar para Wanda. Vandinha, meu amor. Você é professora também? Em São Bernardo. São Bernardo. Um para cada. Vem as 2. Vocês precisam disso. A Wanda é doidinha de pedra. Ela leva a turminha dela para onde ela vai. E ela tem uma turminha grande, né, Wanda? Sim. Eu sou apaixonada pela turma dela. E ela é a mãe da Fernanda, né, Fernandinha? Isso aí. Aproveitem de monte o curso do Dan. Ele manja pra caramba, tá bom? Eu dou o papel para vocês no final, assim que eu encontrar onde eu coloquei. Nós também agradecemos a doutora Luciana Xavier, que doou um par de ingressos para o Grupo de Apoio à Paz. É online, né, Lu? Online, então... Aqui. Eu acho que está na pasta aí, tá vendo, Letícia? Só você. Para pensar por mim. Vai, pega a Bia pra tia. Eu vou falar, tá? Roberta. A Roberta ganhou o curso, né? Tá bom, né, Roberta? Outra coisa. Posso falar o nome? Fala, tira. O Lucas é o filho da Roberta. Outro. Só vocês querem levar presente, né? Andréia Silva dos Santos. Vem aqui, ela chegou cedinho. Ele não levantou o pé agora. Tá. Aproveita muito foto. Vem, Gabriel. Valeu, tá vendo?
Nós também agradecemos Lucelmo Lacerda, que doou o livro Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução. Sortearemos nesse momento. Minha mãe foi sorteada. Você vai ler, mãe? Eu posso sortear de novo? Tá bom. Por livre e espontânea pressão, Maria de Nazaré. Posso falar, mamãe? Fala. Ah, minha mãe já ouvi tanto eu falar de autismo, coitada. Rita Ataíde Silva. Ah, você já ganhou também, não vale. Outro. Deixa eu falar. Lucas, quantos papéis o Lucas colocou aqui? O Lucas escreveu um monte. Caramba! Fala baixo, calma, menos empolgação. Betani Moraes. Muito bem. É o livro do Lucelmo. Ah, tá. O livro é só um detalhe, né? O presente é o abraço. Não, esse não é o livro. Isso significa que ela vai receber o livro em casa. Ok? Queremos... Foto? Quem vai tirar foto? Okay. Agradecemos também Kênia Dio, que doou o livro Autismo é Vida, por dentro do meu cérebro autista. A Kênia está com a gente, mas ela entrou em crise ontem e ela pediu desculpas e não conseguiu vir. A Kênia é uma autista adulta, tem um filho que tem autismo, é uma pessoa incrível, eu aprendo a cada dia com ela, mas, mesmo ela sendo incrível e tudo mais, ela continua tendo autismo e, assim como qualquer autista, às vezes ela entra em crise e foi o que aconteceu. Débora Maia. Ah, tá. Cíntia Pires. A Cíntia... Ah, eu vou guardar da Cíntia. Tá, eu vou guardar, então, o da... Ai, puxa vida. Tá. Então, chega de graça. Agora, cada um sentadinho. Acabou nossa farra. Cumprimentamos e parabenizamos a todos os que foram sorteados e pedimos, nesse momento, o retorno da mesa para a última parte deste nosso encontro, respondendo às perguntas que foram feitas pelos presentes e também a mensagem final de cada palestrante. Doutora Carla Bertin, doutora Débora Kersh, doutor Dan Silva, doutora Luciana Jaffier e a excelentíssima deputada estadual Valéria Bolsonaro. Por motivos óbvios, a gente vai ser super rápido nesse pedaço, tá bom? Porque já está bem tarde. Eu já tô querendo... Em segundos. Hã? Ok, Débora? Em segundos. Fala pra gente. Por que que, o que que é... Por que uma criança tem grau leve, outra tem moderado e outra tem severo? E se isso, o grau fica assim pro resto da vida? Então, vamos lá. O nível 1, que seria o leve, são aquelas pessoas com autismo que não apresentam grandes atrasos cognitivos e nem de aquisição de fala e vão ser funcionais, ter um bom funcionamento com apoio. Se eles não receberem apoio, eles também vão ter desafios importantes. O nível 2, que seria o nível moderado, são aqueles que, mesmo com apoio substancial, vão ter um funcionamento mediano. E o QI deles, o coeficiente intelectual, pode já ser abaixo de 70, caracterizando uma deficiência intelectual. E o nível 3, que é o severo, então a maior parte deles apresentam deficiência intelectual e vão ter grandes desafios relacionados ao aprendizado de novas habilidades, independência, autonomia, mesmo que com apoio substancial. Agora, é claro que, mesmo o nível 3, com todos estes desafios, na dependência do quanto receberem de uma intervenção adequada, eles podem sim migrar para um quadro mais leve, mais moderado. Então, estes níveis, eles não se fixam,
Tá? O fato de você ter um filho no nível 1 não significa que se ele não receber apoio, se ele não receber toda a intervenção que ele precisa, ele vai ficar no nível 1. Ele pode sim migrar para o nível 2. Assim como o nível 2 e o nível 3 podem também diminuir de grau de acordo com as intervenções. E resposta individual. Isso é importante também, rapidamente falando, porque eu estou correndo aqui por causa do horário, né? Vocês perceberam? Porque se você pegar 2 crianças no nível 1, por exemplo, recebendo o mesmo tipo de intervenção, com os mesmos desafios, mesmo assim eles vão ter respostas diferentes, tá bom? Porque a gente volta para aquele ponto que cada um é individual, um é diferente do outro. Se nós, pessoas típicas, somos extremamente diferentes uns dos outros, quanto mais as pessoas atípicas. Luciana, Sim, meu amor. também assim, nessa velocidade. O que é esse tal de estereotipia e por que a gente fala que a gente não pode, a gente ouve que a gente não pode deixar eles fazerem estereotipia e de repente a gente ouve que eles têm o direito de fazer estereotipia. Você consegue explicar rapidinho para a gente sim. isso? A estereotipia são os movimentos repetitivos, também chamados de STINs. As estereotipias, elas fazem parte do quadro do autismo. Elas são, na verdade, resultado ou de uma sobrecarga, de muitos estímulos. Então, a criança, o jovem se sente sobrecarregado. Eles são, na verdade, manifestação de estresse e podem ser, inclusive, formas de comunicação. Lembra que a gente falou que não é só pela fala, que existem outros tipos de comunicação? Então, por isso que a gente pede para que não faça interrupção das estereotipias ou correção o tempo todo. Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar reforçando, Carla. E a tendência vai ser aumentar. Quando é que nós devemos, de uma forma ou de outra, parar, cessar as estereotipias, fazer algum mecanismo externo que impeça eles? Quando eles estiverem se mutilando. Tá? Machucando. Se machucando. Quando eles fizerem mal para eles mesmos. Que isso acontece nos casos de moderados a severo. Tá bom? Agora, as estereotipias, balançar de mãos, os flaps, existem outros vocais também, fazem parte do quadro. Eles podem ser, inclusive, manifestações de alegria, de muita excitação. Quando eles chegam na terapia, eles fazem muito isso. E durante a sessão vai caindo. Então, se a gente não reforça, vai caindo. Mas se a gente fizer, para, eu vou segurar a sua mão, nós estamos reforçando. Isso tende a aumentar e aumenta o nervoso da criança também. Porque ela tem uma necessidade de fazer aquilo. Tá bom? Obrigada. Odan. Eu posso só completar Posso completar um pouquinho, Lu? Então, assim, além dessas questões de quando eles estiverem se machucando, como você disse, Lu, as estereotipias também, a gente precisa fazer uma intervenção quando a criança, o adolescente, enfim, ele está estereotipando muito, e naquele momento a gente não está conseguindo aumentar o repertório dele. Então, ele fica estereotipando e a gente não consegue fazer com que ele aprenda novas habilidades. Aí, nesse momento, a gente precisa intervir também. Porque quando ele está fazendo alguma coisa que ele faz sempre, ele não está aprendendo nada de novo. Né? De uma tradução assim bem simples, é isso. Esse é o grande problema de ficar estereotipando, fazendo esses movimentos, né, sem sentido o tempo todo, porque isso dá prazer a eles, só que eles não aprendem absolutamente nada, e o que a gente mais quer fazer com os nossos filhos é ensinar, é levar para eles novas habilidades. Dan, uma pergunta, eu sei que você sabe que quase todo mundo fez pergunta para você, né? Você está sendo assim requisitado por todos, mas eu vou tentar resumir assim a pergunta em uma que chegou aqui. Será que a gente vai conseguir capacitar os professores da rede pública e a equipe multidisciplinar para trabalhar com as crianças? Isso vai com outra pergunta que eu tenho aqui, que diz: qual o seu maior sonho sobre o autismo no Brasil? É esse, de fato, que todas as pessoas que trabalhem com autismo sejam capacitadas, busquem informação de qualidade. E aí, de novo, gente, eu não estou culpabilizando ninguém, né? A gente trabalha aqui em rede, estamos disponíveis para ajudar todo mundo, mas sim, é necessário, e para isso precisa de políticas públicas, né? Pensar. A lei já está ali dizendo que é necessário, né? Mas, na prática, a gente sabe que é bem difícil. Mas, se isso for possível, vai fazer uma grande diferença, não só nas vidas das pessoas com autismo ou deficiência, mas na vida de todos. Por quê? Quando você busca estratégias diferentes de como ensinar, você acaba ensinando todo mundo de forma diferente. Então, é possível, sim,
temos aqui você aí com direito, a deputada aqui que pode ajudar a gente. Então, gente, é só buscar e, de fato, faz muita falta. Professor preparado, alunos melhores. E essa foi pauta da nossa primeira conversa. Quando eu tive com a deputada, eu falei muito disso. A gente precisa ajudar os professores, porque eles querem fazer. Não é que eles não ligam para os alunos, né, Vandinha, professora, os professores querem fazer, mas muitas vezes eles não sabem o que fazer. E faz parte da responsabilidade do governo ajudar os professores nisso. Então, a bola está contigo. A gente está aqui para apoiar, para cobrar e para comemorar, porque eu tenho certeza que é uma questão de tempo e isso vai acontecer, e pouco tempo, se Deus quiser. O que mais a gente quer é que nós, professores, porque eu também sou professora da Rede Municipal de Campinas, professora de Educação Infantil, professora de Ciências, então, assim, e professora do EJA também. Então, eu dou aula para todas as idades, né? Dava, né? Agora eu estou afastada. Mas é triste para a gente ver, como eu já vi várias mães chegarem com as crianças no colo e falar, ele é esquisito. O que eu faço? E você olhar e falar, não sei. Eu também não sei. Então, é esse o sonho, é fazer com que essa capacitação se prolifere da maior forma possível para que a gente possa atender os nossos alunos e fazer isso. Eu acabei de receber, aí, né, quebra o coração, a perna, tudo. Do Gabriel, ele colocou um papelzinho com o meu nome para me dar uma chance. Ah, tá. Eu também. Quem sabe na próxima você é sorteado, tá bom? Então, assim, é esse tipo de coisa que para a gente faz com que a gente esteja aqui e consiga conhecer pessoas que vão nos ajudar. Então, vamos lá, a gente vai fazer. Então, para encerrar, assim, foi pensando nisso que a gente quis tanto criar esse aplicativo. Essa primeira fase ela é extremamente importante, mas meu coração está na segunda fase, onde a gente vai poder levar informações que auxiliam os pais a trabalharem no desenvolvimento dos próprios filhos. Nunca um pai ou uma mãe vai substituir o trabalho de um profissional, porque o profissional tem capacitação técnica para trabalhar com os nossos filhos. E sem os terapeutas, o que seria da nossa vida, não é verdade? Mas nós, pais, podemos fazer muita coisa pelo desenvolvimento dos nossos filhos. E quando essa segunda fase do aplicativo, principalmente, estiver no ar, a gente vai poder levar esse tipo de informação para gente que nem diagnóstico recebeu, para pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, onde aparece um neurologista uma vez por mês, onde a prefeitura não tem uma fono para trabalhar com as crianças, onde eles não recebem nenhum tipo de intervenção, onde os professores não sabem absolutamente de nada, mas onde a internet chegar, essas atividades, esse mapa do desenvolvimento das crianças vai poder chegar e auxiliar no desenvolvimento de tantas crianças. Porque tem um monte de mãe que quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer. E se a gente não tem um conhecimento razoável a respeito do desenvolvimento infantil, as informações que estão na internet são muito complicadas. É difícil você desvendar, né? O que você faz. Tem um monte de atividade disponível, mas qual que eu faço para o meu filho? Eu não sei em que fase do desenvolvimento que ele está. E é isso que a gente vai, de uma forma muito modesta, mas com muita responsabilidade, tentar levar para esse Brasil afora, né? A doutora Débora está com a gente nesse projeto de todo esse mapeamento do desenvolvimento infantil. Leiam esse guia de pais, ele está incrível, óbvio, né? Eu vou achar que ele está incrível. Mas a doutora Débora participou com toda a informação técnica médica. A Fátima Dequan, que é uma pessoa extremamente respeitada e conhecida no Brasil todo, escreveu esse mapa junto comigo, esse roteiro dos pais, melhor dizendo. Nós escrevemos a 3 mãos esse roteiro de pais, que é um material inédito, nunca ninguém viu ainda. Vocês terão acesso disso gratuitamente, simplesmente acessando o app, e eu tenho certeza que a gente vai poder juntos ajudar muitas famílias, da mesma forma que a gente testou com o Gabriel, e vocês perceberam como ele está bem, para uma criança que com 3 anos falava só 5 palavras, né, que ficava estereotipando muitas vezes, que acordava à noite para contar os dedinhos e tudo. Não significa que o filho de todos vai se desenvolver dessa forma, mas
a gente não tinha a menor ideia que ele chegaria onde ele chegou agora. A gente tinha que fazer o nosso papel de pais, proporcionar as melhores condições para que ele se desenvolvesse. E é isso que a gente quer levar para vocês. Que a gente possa, como pais, proporcionar as melhores condições para que nossos filhos cheguem no limite deles. Qual vai ser o limite, a gente não sabe. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Obrigada. Nós convidamos, nesse momento, a excelentíssima deputada estadual Valéria Bolsonaro para as palavras finais de encerramento e agradecimento desse nosso encontro. Gente, é bom demais, né? É bom demais a gente ver tudo isso aqui, a gente vê a paixão com que ela fala, com que o marido fala, com que o amigo, já que não tem tu, vai tu mesmo, falou também. E todo mundo que vai se envolvendo, vai se apaixonando, vai trabalhando, e é isso que a gente quer, só isso. Porque é isso que vai mover e vai fazer com que cada vez mais pais, esses pais precisam saber da importância que eles têm. A gente precisa passar isso para eles, a gente que está na escola precisa mostrar para esses pais o quanto eles são importantes, o quanto eles podem nos ajudar, enquanto professores, né? Menos angústia. E a gente vai dividir essa angústia com os pais também, mas, gente, os pais e os professores juntos, eles podem muito com essas crianças, capacitados, ambos. Porque aonde não tiver uma fonoaudióloga, não tiver nada, se tiver o app, até o professor vai usar o app para poder trabalhar com a criança se ele não tiver nada. Então, o que vocês estão fazendo é fabuloso. E conta com a gente. Já falei todas as vezes, vou falar todos os dias. Conta com a gente. Obrigada. O que precisar, que tiver ao nosso alcance, que o poder público puder fazer, eu vou estar lá. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente, bom demais. Obrigada. Fiquem com Deus. Dessa maneira, encerramos o nosso encontro desta noite, a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos e no lançamento do aplicativo Autismo Legal. Agradecemos a presença de todos que vieram prestigiar esse evento nesta noite e, nesse momento, registraremos a foto oficial deste evento e já nos despedindo de todos aqui nesta noite. Não? Oi? O que vocês estão cochichando? Já está funcionando o aplicativo? A gente não quer saber de foto, a gente quer saber se está funcionando o aplicativo. É isso? Tá, eu usei hoje. É? Vamos juntar aqui na frente? Gente, obrigada de verdade. Ai, eu desliguei. Gente, obrigada de verdade. Desculpa o horário que esticou pra caramba, mas valeu, valeu mesmo. Gente, desce, não, a gente tá aqui, né? Vamos puxar a cadeira.